Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal é Godoy1x, te dá bônus de 200% no seu depósito. É isso mesmo, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Acessem o 1xBet, baixa no celular de vocês. Na hora de realizar o seu depósito, preencha com o nosso cupom Godoy1x e garanta 200% de retorno no seu depósito. E aproveite então para fazer o seu palpite vencedor. Jogos de sábado tem Sevilha e Barcelona, Real Madrid e Betis, inclusive o Real Madrid é a nossa opção, além de Lyon e PSG. Aproveite tudo aí na 1xBet e, claro, o nosso cupom para você garantir 200% de bônus. Galera, vamos falar aqui do Michael, mas antes trazer para vocês a atualização, né? O Gabigol vai ser julgado então no próximo dia 7 na Suíça, e falando também em julgamento, que também vai passar, mas esse acaba tendo ali a denúncia no STJD, é o Bruno Spindel. Não sei se vocês vão se lembrar, o Bruno Spindel deu praticamente ali uma entrevista, né, exclusiva para o canal Premier, que estava transmitindo a partida, e ali ele falou sobre a arbitragem, protestou sobre algumas decisões do árbitro, e com isso o Bruno Spindel então foi denunciado junto ali com a corte, né, dos árbitros, STJD, e ele pode pegar até 180 dias de suspensão, dependendo ali de qual será a sua punição. Falando sobre o Michael, galera, acontece aqui o seguinte, o Al Hilal, time até que é comandado pelo técnico Jorge Jesus, né, que passou batendo recordes, foi um longo período de invencibilidade, ele tem ali uma margem para se trabalhar dentro, né, do regulamento do Campeonato Saudita, de 10 jogadores estrangeiros. Então pode chegar até 10, que já é um número bem alto e que já fomenta por si só a contratação de muitos estrangeiros, você conseguir pegar muitos jogadores da Europa, etc, etc, etc. Só que o Al Hilal já tem um número alto de estrangeiros e para a próxima temporada a expectativa é que tenha mais contratação. E aí com isso vai movimentando ali o seu plantel, e o Michael então seria um desses jogadores a sair do Al Hilal para poder contratar novos jogadores. Para vocês terem ideia, por exemplo, tem Bono, né, o marroquino, tem o Renan Lodge, Malcom, Koulibaly, Rubem Neves, muito bom jogador também, né, Milinkovic-Savic, Mitrovic, Neymar, tem muita gente boa, né, estrangeira. Além ali tem o Michael, e o Al Hilal quer mais estrangeiros, entre eles, por exemplo, Rafael Leão. E aí seria uma contratação enorme para o Al Hilal. Então, para vocês terem ideia, né? E aí sai o Michael, entraria, por exemplo, o Rafael Leão. A gente está falando de jogadores de níveis, né, bem diferentes, só para a gente ter ideia. Então, com isso, o Michael poderia, então, né, sair do Al Hilal e voltaria, então, para o Brasil. E aí entra o Flamengo. Vamos lá. Michael no Flamengo. Primeiro que é importante, pois, a nossa leitura aqui sobre o Michael no Flamengo é o Flamengo do Tite. O Flamengo do Tite, né? Porque é aquilo. O Flamengo do Tite é um, o Flamengo de antes é outro, o Flamengo do próximo técnico vai ser outro, então é o Flamengo do Tite. Como é que a gente pode entender isso? Primeiro, esse mapa de calor é do Michael 22-23, lá no Al Hilal. Temporada 22-23 do Michael. A gente vê ali, né, atuando pelo lado direito, atuando também pelo lado esquerdo, né, dando ali um equilíbrio, né, sobre a sua participação, sobre o seu mapa de calor, jogando ali nos dois lados. Esse Michael é o da temporada atual, a temporada dele 24. Olha a temporada dele 24, é o Michael do lado direito, né, já é um pouquinho que diferente. Pois bem, o Michael ele tem essa versatilidade de atuar ali pelos dois lados. O Michael, até mesmo o do Goiás, atuava mais pelo lado esquerdo antes dele chegar no Flamengo. Quando chega no Flamengo, ele começa já a atuar pelos dois lados, pois o lado esquerdo do Flamengo, nos últimos anos, né, sempre acabou sendo um lado mais definido e melhor definido. Depois atua pelo lado direito, fica nessa lado esquerdo, lado direito, e vai seguindo ali um pouquinho mais pelo lado direito. Quando, eventualmente, não tinha ali o Bruno Henrique e tal, o Michael atuava um pouco mais pelo lado esquerdo, mas normalmente era pelo lado direito para dar um pouquinho mais de profundidade. Conhecem aquele, né, ditado, todo mundo fala, né? A última imagem é a que fica. Pois então, ao longo dessa passagem do Michael no Flamengo, a última imagem dele, que foi um período ali do Renato Gaúcho, foi muito positivo. Então,
a última imagem é que ficou. Então olha que bacana, o Michael tem uma aprovação e uma aceitação na grande maioria dos torcedores do Flamengo. Eu acho que a proporção é praticamente assim, um grupo de 10 torcedores, 8 gostam do Michael, o que é muito alto, aprova o retorno dele. Então, para o atleta, isso aí já é uma mão na roda. Então, sobre a situação do Michael de retornar para o Flamengo e ter a aprovação do torcedor, que vem carregando uma carga emocional pesada, né, sobre a postura do time, de comportamento, de exigência. O torcedor do Flamengo tá muito exigente, passa obviamente pelo time e também individualmente pelos jogadores. Tem sempre aquela de, não serve mais, não dá oportunidade, acabou de contratar. O torcedor do Flamengo tá muito ansioso, tá muito imediatista. Ter aprovação sobre um jogador facilita ao atleta. Então o Michael já ganha com isso. O Michael já passou pelo futebol brasileiro, já passou pelo Flamengo, então quando a gente fala sobre adaptação, é um pouco mais fácil. E essa adaptação ela seria ainda mais fácil, tendo em consideração que ele receberia, né, o carinho, a aprovação de grande parte da torcida do Flamengo que gosta do estilo do Michael, que gosta do Michael. O Michael é um cara que se entrega, o Michael é um cara que corre. O torcedor ele não tá preocupado do cara correr errado. No calor da emoção da torcida, ele tá preocupado do cara que corre ou do cara que não corre. Se ele corre errado, ele corre, não interessa, então serve. A análise movida pela emoção, ela é assim. Então o Michael, obviamente, valida isso, né? Ele tem essa aprovação do torcedor do Flamengo, que já ajuda bastante. Sobre o Tite, a gente sabe, né? O Flamengo utiliza, vamos usar aqui a nossa prancheta, o Flamengo utiliza 2 pontas, né? O trabalho do Flamengo é com 2 pontas. Então com isso, o Michael, podendo jogar pelos 2 lados, claro que isso contribui para o seu jogo. Como até já está separado aqui, eu já tinha, né, feito outros vídeos, aquele corredor, né, o corredor mais externo. O Michael, ele é o ponta que pisa, que trabalha no corredor externo, seja do lado esquerdo ou seja do lado direito. Não importa em qual lado ele está, ele é o jogador que trabalha próximo à linha lateral, então ele trabalha do lado mais externo. No Flamengo, lado esquerdo é o Everton Cebolinha, né, e ali estaria então o Michael. E do lado direito, hoje é o Gerson ali, apesar de ser um falso ponta, e aí por muitas vezes cai nesse corredor aqui, o que precisa que o Varela trabalhe aqui, ficou isso bem claro, né, nos jogos. Contra o Amazonas ficou mais claro ainda, pois como precisava do Varela subir, ficava claro que no período defensivo o Matheus Serafim tinha mais espaço. Óbvio, o Varela precisa subir, pois antigamente com o Luiz Araújo, por exemplo, o Varela ficava aqui e o Luiz Araújo aqui. Luiz Araújo, por exemplo, é uma outra opção que o Flamengo tem. Esse sim, como um ponta, mas esse já tem certa rejeição da torcida. A torcida já não gosta tanto assim do Luiz Araújo, então já passa ali por algumas situações com o atleta. E aí o Michael é o ponta, que é o ponta a ponta mesmo, né? Que é o ponta pelo lado direito e aí faz lá suas jogadas bem aberto. O que acontece, na minha opinião, é que o Michael, seja no Flamengo ou até mesmo no Al Hilal, que a gente naturalmente, por até curiosidade, a gente vinha acompanhando para ver como ia ficar aquela invencibilidade do Jorge Jesus, assistir o filme do Jorge Jesus e tal. O Michael, ele tem problema de tomada de decisão. Isso fica evidente, né? Ele é um atleta que tem problema de tomada de decisão. E o que é muito curioso, ele atuando pelo lado direito, que é a sua perna forte, é que eu tenho reparado que diminui a possibilidade dele tomar uma decisão errada. Ele continua tomando decisões ruins, mas diminui, pois quando ele está do lado esquerdo e ele está com a perna cruzada, né, ele tem a opção de finalização, ele pode ir para o fundo, ele pode fazer o cruzamento. No lado direito, embora ele seja destro, esteja trabalhando pelo lado direito, ele está do lado forte, ele tem menos ações para ter dúvida, para tomar. Pois o destro, quando está do lado direito, ele vai para o fundo, ele vai fazer o cruzamento. Ou ele cruza na segunda trave, ou ele dá um passe para dentro, né? Então você já tira menos tomadas de decisão que ele poderia do lado esquerdo, onde ele tem mais oportunidades. Agora eu vou finalizar. Lado direito, não. Lado direito, né, se ele levar para o fundo, ele vai fazer um cruzamento. Ele é praticamente um lateral ofensivo, digamos assim, na ação do último terço, né? Próximo à área, é assim até como o Jorge Jesus trabalha ali com ele, mas ele tem os seus problemas ali de tomada de decisão, que não foram consertados com a idade. Ele já tem 28 anos, mas sempre assim, né? Já foi dele. Pro Tite, vejo como uma opção muito, muito, muito útil. Do lado esquerdo tem ali o Everton Cebolinha, ainda tem ali o Bruno Henrique, apesar de não ser um ponta, né? Trabalha como, mas não é um ponta, né, de
de característica como tá indo bem, tá indo melhor quando tá jogando um pouquinho mais por dentro, teria o Michael. E pelo lado direito, hoje ele tem ali o Gerson trabalhando como um falso ponta, como um ponta tem o Luiz Araújo, mas é o canhoto do lado direito, já é uma característica diferente, e ainda teria o Michael ali mais aberto pelo lado direito para fazer o fundo. Para o Tite é útil. O próximo que vai vir depois do Tite, não tem como a gente saber, porque o Flamengo contrata aleatoriamente. Mas aí não tá. Mas hoje sim, seria bastante útil pro Flamengo. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, deixa aí o seu like, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos, valeu!